A gente vai mostrar algumas coisas que a senhora tem de coleções, que até fui no seu apartamento para dar uma olhada e a senhora foi me mostrando. Essas coleções começam com o seu pai? Algumas coisas eram dele, né? E que foram passando, inclusive de futebol. Foi. Tem umas coisas antigas dele que eu nem mostrei pra você, uns livros antigos dele, que ele tinha um cofre, sabe aqueles cofres enormes que existiam? Tinha segredo? Tinha segredo, só que ele nos contou o segredo. E ali tinha uns livros ali na parte de baixo, e eu queria ler todos, mas nem sempre eu podia, né? E então eu acho que isso também despertava muita curiosidade, né? Não sei, o proibido mas eu era sempre, pequena, né? Não sei se isso também despertou, mas acho que não, eu gostava mesmo, né? Eu gostava, sempre gostei muito de ler. Ai. Mas ele tinha essas coisas antigas. Várias coisas antigas dele. Por exemplo, homeopatia, ele tem um livro de homeopatia que é de, sei lá, acho que 1901, 2, 3, não sei. É assim, coisa muito antiga mesmo. Até um dia eu mostrei para o homeopata aqui e falou, nossa, você tem uma relíquia. Agora está com a minha irmã. Nós mudamos a capa, assim, que já estava meio estragada, e está com ela. Mas prova assim que ele também guardava as coisas, né? Também era um curioso, né? Era. Tanto que as moedas antigas, ele que guardou todas. Conta essa história, onde é que estavam essas moedas? Então, ele sempre nos deu as moedas maiores, que na época eles falavam, não sei se é patacão, patacas, isso, né? Eram grandes assim. E quando ele faleceu, eu e minha irmã estávamos arrumando as coisas para ver o que doávamos. E aí, embaixo da pia da cozinha, que eu nunca entendi porquê, tinha um saquinho de moedas. E aí nós dividimos, eu e minha irmã, e ela também deve ter moedas bem antigas. E cada uma ficou com um pouco, e aí que depois eu fui catalogar não, eu fui organizar, né? Pelos anos que eu vi, falei, nossa, tem moeda de 1800. 1860. Ai, eu achei incrível. Falei, olha, meu pai guardar umas coisas dessa, né? Uma moeda antes do tempo dele ainda, né? Sim, quando ainda antes da República, né? Que foi 89. Nossa, então é uma coisa assim que eu admirava no meu pai. E o meu avô também era assim. Meu avô fazia poesias maravilhosas. Então a senhora tem uma bagagem bem, né? Outro dia, o Leopoldo, que foi delegado de ensino aqui, ele é de Santa Branca, ele também é um historiador. E ele está fazendo uma relação assim, das coisas atuais de Santa Branca com as fotos antigas. Ele está montando a história de Santa Branca mesmo. Até falei para ele que já daria até para ele editar um livro de tudo que ele tem. E eu comecei a imprimir as coisas de Santa Branca que ele estava colocando na internet. Olha, deu uma pasta enorme. Aí eu falei para ele, Leopoldo, você precisa ir para Jacareí um dia, porque tem uma poesia que o meu avô fez para Santa Branca. Numa viagem, eu acho que ele foi visitar alguém, e aí ele fala da cidade presépio, da cidade que recebe bem, dos amigos que ele deixou. Eu falei, nossa, Leopoldo, eu vou te dar essa poesia, porque já passou tanto tempo, né? E eu estou lá com as coisas do meu avô, e isso aí tem relação com Santa Branca. Quem sabe ele coloca nas coisas dele, né? Foi um admirador, né? De lá. Mas... Vamos falar de algumas coisas da sua coleção. Lógico que não tem como falar de tudo, porque, né? Por exemplo, a senhora tem a Veja número 1. Sim. Como é que isso chegou a senhora foi comprar? Conta um pouquinho da história desse exemplar da revista. Então, sempre que tinha alguma coisa nova, eu queria comprar para eu ver o que estava escrito, né? Então é aquilo da curiosidade, né? Aí eu comprei a Veja, gostei muito. Daí eu continuei assim, comprando, mas eu acho que com o tempo eu achei que aquilo ali era uma coisa histórica, porque a Veja era uma revista cara, ela não era assim... setembro de 68, né? A primeira edição. Acho que foi. Setembro de 68. Então, e depois, daí saiu a Realidade. Logo em seguida. Aí a Realidade, eu tenho a número 2, porque a número 1
por causa da censura da época, ela foi recolhida porque aparecia uma criança nascendo que nem aparecia nada, só tinha um lençol, só uma criança coroadinha assim, mas não podia, então foi recolhida, eu só tenho a número 2. E também guardei a realidade dos 50 anos da Arte Moderna. Arte Moderna. Essa também eu guardei porque eu achei interessante. Então, mas as coisas que eu guardava, eu não sei, eu acho que na época eu tinha assim uma sensibilidade para as coisas que iam ser importantes. Acho que foi isso, né? Eu não sei. A senhora também tem a revista do Cruzeiro também. Sim, do Homem na Lua. Se não me engano, é a principal revista que o Brasil já teve até hoje, né? Era. A Manchete e o Cruzeiro, né? As duas? E a chegada do Homem na Lua foi assim uma coisa incrível, né? Então, e tinha gente que na época não acreditava. Falei, imagina, vou guardar a revista, vou guardar tudo. Não é possível que alguém não acredite, né? E eu guardei, e não me arrependo de guardar essas coisas. Jornais do dia seguinte da Revolução de 32. Sim. Isso também tem do dia seguinte, do dia 11 e tem do dia 13, eu acho. 13. Isso era do seu pai, né? Então, foi assim. Isso eu achei importante porque era história. E eu gostava de história. Até eu contei para você por causa de um professor que a gente teve. Famoso, nossa, né? O famoso Zé Simplício. Aí o Simplício fazia com que a gente se encantasse pela história. Porque ele era um showman, né? Ele dava as aulas, mas ele era muito comunicativo e ele era muito divertido. Então, ele imitava a Rainha Vitória, ele imitava não sei quem. Sabe, assim, do jeito que ele fazia, nós, assim, aprendíamos. Porque as aulas dele sempre tinham causas, o fato, as consequências e ele colocava uma conclusão. Na aula seguinte, aquilo que era consequência passou a ser a causa de um outro fato histórico e assim por diante. E isso fazia com que a gente fizesse uma analogia com a vida da gente, né? Porque também nós temos as causas dos fatos que nos acontecem e a conclusão seria assim uma tomada de consciência da gente para a mudança, né? Então eu acho que ele foi muito importante para nós, eu acho que para todos os meus colegas daquela época. Influente de cultura, politicamente. Ele era muito. Tanto que o Renascimento, que eu até comentei com você, quando ele ficou falando do Renascimento, eu imaginava aquelas obras que ele falava, aqueles artistas, escultores, escritores, tudo, Leonardo da Vinci completo daquele jeito. E quando eu fui para a Itália, que eu vi aquelas coisas, nossa, mas eu me remeti àquele tempo da escola. Aí eu cheguei, fui na casa da Guara, que era a filha dele, e falei, Guaraci, você não sabe como me fez lembrar do seu pai. Seu pai foi o que fez com que eu tomasse esse gosto pela cultura e soubesse agora, numa viagem, apreciar essas coisas. A senhora guardou os cadernos, né? Eu tenho um caderno do Seu Simplício, tenho. Com todas as aulas ali. Todas as aulas. Tem a do Renascimento. Olha como foi importante. E eu queria até fazer um parêntese, que a senhora falou da aula do Renascimento, que a senhora imaginou como seria lindo, e quando a senhora foi, a senhora pôde comprovar. Hoje, por exemplo, a gente tem, se algum professor desse uma aula sobre o Renascimento, o aluno ia correr para o Google e ia já pesquisar como ia ser. Todo encanto. Então, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, a imaginação está acabando nas pessoas. É verdade. Que análise que a senhora faz sobre isso? Sobre as pessoas não terem esse exercício que a senhora teve quando jovem, de imaginar esse tipo de... Então, eu acho uma pena que esteja acontecendo isso, porque as pessoas não têm mais essa vontade de contar as coisas como elas eram. Às vezes a criança pergunta e fala assim, olha, no Google você encontra. Mas por que a pessoa não fala da experiência dela, como é que foi? Eu acho que seria muito interessante. Mesmo os nossos professores nas escolas, em vez de pedir para a criança procurar, fala sobre aquilo, né? Eu acho que seria o ideal.
Porque ao mesmo tempo porque não vai ter ao mesmo tempo porque não vai ter volta mais ao isso, mesmo né? tempo que a internet facilitou muito, em outras coisas a internet podou muitas outras partes, né? Sim, Nessa parte de imaginação. exatamente. A senhora também tem um caderno especial do Portinari, que também... Na verdade são, acho que 12 esboços do Portinari, né? 12 esboços do Portinari, que numa época que eu morei em Franca, foram feitas 1000 só. Eram 1000 exemplares que foram feitos. E aí as minhas mãos vieram. Nossa, e eu fiquei... Assim, eu me sinto privilegiada de ter uma coisa do Portinari, porque foi um artista brasileiro que tem mais de 5.000 obras, que tem prêmios em todo o mundo, que tem lá na ONU, a Guerra e Paz, que é uma coisa maravilhosa. Então, tudo do Portinari... Te interessa? Sim, me interessa. E eu fui, há uns 3 anos atrás, nós fomos para Brodowski, e eu fui lá no Museu Portinari. Porque como eu morei lá perto, na época que eu morei ainda era a casa dele, né? Nossa, mas agora, nossa, eu fiquei maravilhada. Que tem uma sala que, na época, a avó dele estava muito doente e ela não podia mais sair para ir à missa, para ir à capela. Então ele fez uma capela na casa dele e ele pintou todos os santos que a avó dele gostava com o rosto dos parentes, das tias, sabe? Assim, eu achei aquilo, falei, nossa, que homenagem para os parentes e que gesto bonito de carinho para com a nona dele, né? Muito bonito. E aí eu vi, agora tem na internet, você vê, olha, então, tem na internet. Você coloca 360 graus, faz a volta na capela passeio toda. Ali. Passeio virtual, né? Não real. Passeio virtual. A sua paixão pelos filmes também começa na adolescência? Eu acho que antes da adolescência. Antes ainda? Não sei se você ouviu falar de Seu Godoy, que era diretor da Câmara, aqui de Jacareí. Acho que foi o primeiro, eu acho. E ele era casado com uma prima do meu pai. E os dois gostavam muito de cinema e eles tinham a gratuidade por causa de ser da Câmara, né? Então eles tinham a carteirinha que eles entravam. E eles me levavam. E eu adorava. Porque, nossa, tinha semanas assim, por exemplo, semana de filmes franceses. A gente assistia todos, a semana inteira. Semana de filmes italianos. E aí eu também comecei a gostar de filmes e de observar, né, como que as coisas aconteciam por causa deles também, porque ele comentava muito comigo. E que coisa, né? O Seu Godoy era uma pessoa incrível. Tenho saudades dele. A senhora tem, assim, 2 ou 3 filmes que mais marcaram a senhora nessa trajetória? Ah, sim. Bom, assim, como adolescente, né? Noviça Rebelde é um filme que eu amo. Todos os filmes do Chaplin eu adoro. O que mais? Que marcaram mesmo assim? Eu acho que só Assim, agora, depois assim, da adolescência, nós íamos sempre... Não depois da adolescência, éramos adolescentes. Nós fazíamos excursões para São Paulo. A escola fazia, o Silva Prado fazia, né? Naquela época a gente falava o Sene, né? E cada vez que nós íamos a São Paulo, a gente assistia um filme. Então, Candelabro Italiano era daquela época. Eu acho lindo o Candelabro Italiano, porque me remete àquele tempo, né? Então eu gosto muito de rever. E eu gosto muito de rever os filmes antigos. E aí eu comecei a perceber que nos filmes antigos, o trabalho do ator e do diretor era muito maior, porque não tinha essa tecnologia toda que agora tem, os efeitos especiais. Aí vem a tecnologia de novo, né? Falando de novo. Então, aquele filme, eu acho que é Gata em Teto de Zinco Quente. Isso. Que se passa num dia só na fazenda. Com a Elizabeth Taylor, né? Foi, com a Elizabeth. Se passa num dia só, o filme todo.
Então, o cenário era sempre o mesmo, mas o jeito que eles trabalhavam, nossa. Eram os atores, né? Lendas, Eram atores lendas, né? mesmo. E os diálogos, né? O roteiro também. Era uma... Nossa, você que gosta de cinema também, eu acho que você também deve ter observado isso, né? Esse valor que tinha, né? O ator antigo, né? Não sei. E depois eu comecei a comprar filmes antigos, porque, por exemplo, aquele do Rei e Eu. Eu vi que tinha o Rei e Eu, tinha a versão anterior e tinha uma outra que eu descobri. Falei, nossa, eu comprei a terceira, ainda tem dois antigos, né? Aí eu quis ver. E aí eu comecei a ver, assim, vários filmes que tinham as versões anteriores. Falei, nossa, eu vou precisar ver para ver o que muda, né? E aí foi assim que eu comecei a gostar. Tanto que eu te mostrei em casa, né? Eu até trouxe. O último filme em preto e branco do Hitchcock. Preto e branco mudo? Não, preto e branco, né? O Hitchcock teve fase mudo, teve fase do preto e branco, teve as duas. Mas será que é o mudo que eu tenho? Qual que é o nome do filme? A Mulher do Fazendeiro, eu acho. Se for bem antigo, ainda fase... vamos ver depois. Depois. Mas... Então, essas coisas assim, eu gosto muito. Quando eu vejo, assim, que as pessoas gostam também desses filmes, como o Benny. O Benny tem filmes maravilhosos, os antigos. E ele é tudo catalogado. Eu não tenho ainda assim como ele tem, catalogado por ator, ou pelo diretor, ou pelo... Nossa, que inveja, porque eu não tenho. Ele tem a prateleira dele de cabo a rabo, de uma parede a outra. Né? Uma parede a outra. E a sua entrada agora falando da Academia Jacaraense de Letras, já que a senhora citou o Benedito Sérgio Lencioni, a senhora é uma acadêmica benemérita. Como é que funciona isso? Eu tenho algumas assim, olha, eu acho que não chega a 20 ainda, porque eu estou começando, né? Devo ter uns 18, mas vai demorar.